E aí pessoal, beleza? Como a enquete lá mostrou, o pessoal também está querendo aprender um pouco mais de teoria e hoje eu resolvi produzir um vídeo aqui rapidinho para fazer uma explicação a respeito do eletromagnetismo e tentando tirar da teoria básica o princípio de funcionamento, né, na verdade a forma como achar descontinuidade para dois ensaios, o de eddy current e o de partículas magnéticas. Eu não vou entrar profundamente no princípio físico de cada um, mas eu quero dizer aqui que o eletromagnetismo ele ocorre da mesmíssima maneira para os dois ensaios. Tá? As peculiaridades eu vou explicar em vídeos no futuro, né, que aí eu pretendo explicar profundamente cada ensaio, mas na verdade o eletromagnetismo ele se chama dessa forma justamente porque é eletricidade e magnetismo. Uma coisa implica na outra sempre. E no caso do eddy current, a gente encontra a descontinuidade a partir do desvio da corrente elétrica de uma falta de material. A gente percebe nessa primeira figura aqui que se eu tiver um fio ligado a uma bateria, e aqui esse cilindro maior é como se fosse uma imagem aumentada do fio, a gente percebe que a corrente elétrica ela preenche o volume todo do fio de modo uniforme. A gente sabe que isso da física realística, não é bem assim que acontece, mas para uma analogia simples vale o nosso pensamento, né, que a corrente elétrica, né, o percurso dos elétrons ocupa todo o fio, todo o volume do fio. Se eu corto esse fio, obviamente eu não tenho corrente elétrica, porque aí eu estabeleço um circuito aberto, tá? E aí não tem corrente elétrica. Mas se eu faço uma situação intermediária, que é começar a cortar esse fio, né, remover um pouco do material, o que acontece com a corrente é que ela começa a desviar dessa falta de fio, né? Então é esse fenômeno aqui, né, tá? É esse fenômeno aqui que faz a gente conseguir achar descontinuidade no ensaio por eddy current, tá? A gente tem também campo eletromagnético envolvido, a gente tem circuito primário, circuito secundário, né, efeitos primários, efeitos secundários, para a gente chegar às conclusões do ensaio por eddy current. Mas o fenômeno, a parte do fenômeno principal que é responsável por a gente detectar a descontinuidade é o desvio da corrente elétrica, tá? Ao passo que no ensaio por partículas magnéticas, se a gente partir, né, do conhecimento básico lá nosso, do ensino fundamental, se a gente tem um ímã, a gente tem o ímã, né, ele é dividido em polo norte e polo sul, e se eu for lembrar aqui de como é que são as linhas de campo de um ímã, tem até uma piadinha lá do Papai Noel, né? Que elas saem do Polo Norte e vão lá para o Polo Sul. E fazem esse desenho, esse efeito aqui de casca de cebola. Sempre saindo do Polo Norte e indo para o Polo Sul. Isso é uma convenção, da mesma forma que há convenções a respeito da corrente elétrica, né? De fluir do negativo para o positivo, ou do positivo para o negativo. Então é tudo convenção, tá? Mas o desenho das linhas de campo é esse desenho aqui de casca de cebola. Quando eu volto aqui para cima e parto esse ímã completamente, ele se transforma em dois novos ímãs. Então essa primeira metade aqui se transformou no ímã polo norte e polo sul, e essa segunda metade aqui em polo norte e polo sul também. E aí, olhando para cá, a gente tem polo sul e polo norte aproximados, e a gente sabe que quando tem o polo norte e o polo sul próximos, o ímã se atrai. Então há uma tendência de uma concentração muito alta, já que as linhas vão do polo norte para o polo sul, há uma concentração de linhas de campo entre o polo norte e o polo sul. Beleza? E aí, se eu for usar a mesmíssima analogia que eu usei para o ensaio por eddy current, num material que está submetido a um certo magnetismo, ou ele foi magnetizado artificialmente, e eu começo a partir esse material, tá? Eu vou gerar localmente aqui um polo norte e um polo sul, tá? Se o material está todo magnetizado, ele vai se comportar como uma barra imantada, tá? Mas quando eu parto esse ímã, localmente
eu provoco aqui um polo norte e um polo sul. E aí eu vou ter o quê? Concentração das linhas de campo nessa área. Por isso que as partículas magnéticas, quando eu jogo na peça, seja por via seca, por via úmida, fluorescente, visível, elas vão se acumular na região onde está a descontinuidade. Beleza? Então, do ponto de vista do material, a gente pode fazer a mesma analogia, que é o que? A descontinuidade ela é uma falta de material, só que quando eu olho para a corrente elétrica, ela desvia da falta de material, porque aqui é considerado um isolante. No caso do material magnetizado, essa falta de material me faz gerar, né, um efeito que é um polo norte e sul localizado. Tá? Mesmo que eu tenha na peça toda um polo norte, um polo sul, polo norte, aqui, mas localmente eu tenho esse dipolo magnético estabelecido. Então, o que diferencia, né, a física do nosso ensino médio para a física, né, mais que descreve com mais precisão os fenômenos é justamente a gente poder fazer isso de forma infinitesimal, fazer isso para um elemento pequenininho de volume. E as descontinuidades, elas representam muito bem esse elemento, esse pequeno elemento de volume, ou esse pequeno elemento de comprimento ou de área, onde a gente pode estabelecer o fenômeno físico e entender melhor o ensaio que a gente estiver tratando. Então, o eletromagnetismo dá conta de a gente entender o ensaio por eddy current e o ensaio por partículas magnéticas. Futuramente, farei os vídeos entrando, né, mais profundamente em todos os passos do princípio físico em cada um dos ensaios. Beleza, pessoal? Então, era isso aí que eu queria mostrar hoje para vocês. Um grande abraço aí.